João 2, do verso 1 ao verso 12, mas antes de lermos, vamos fazer uma oração. Senhor, nós agradecemos o Teu cuidado sobre as nossas vidas e agradecemos porque o Senhor recebe o nosso louvor. Agora pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, nos dê compreensão da Tua palavra e nos ajude a aplicá-la para a glória do nome do Senhor. Amém. João capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servos que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Palavra do Senhor para as nossas vidas. Meus queridos irmãos, é curioso que Jesus inicia seu ministério com um milagre. Eu já falei aqui algumas vezes, inclusive já preguei nesse próprio texto, em uma outra perspectiva diferente dessa, que não é por acaso que Jesus inicia seu ministério naquele momento. Não é por acaso que ele inicia seu ministério com 30 anos, já que ele era Deus. Por que não ter iniciado antes? Já que ele iria morrer no tempo oportuno, ele ganharia mais tempo de ministério. Não sei se você já pensou nisso. Ele é Deus desde a eternidade. Na concepção já era Deus. Por que não ter iniciado antes? Há alguns até que pensam que Jesus fez um milagre quando era criança, ressuscitou um passarinhozinho que havia morrido. Isso a gente vê naquele filme Paixão de Cristo. Não é isso. Jesus não fez nenhum milagre, Jesus não fez nada de extraordinário antes dos 30 anos. Você pode me dizer, mas aos 12 anos ele estava discutindo no templo com os doutores. Mas não é extraordinário, ali ele estava usando o seu intelecto, a sua inteligência. Outros homens também discutiam no templo, outros homens também conheciam muito bem a lei. O evangelista João, neste Evangelho Universal, deixa muito claro que o primeiro milagre de Jesus foi aqui, transformar água em vinho, em Caná, naquele casamento. Não poderia ter sido antes, porque a lei diz que o exercício do ministério sacerdotal só poderia iniciar com 30 anos de idade. É por isso que Jesus vai a João Batista, para que João Batista faça aquele rito, que não é um batismo para perdão de pecados ou remissão de pecados. Jesus não tinha pecado algum, não tinha o que redimir ali, remir.
Ali é uma oblação, um batismo sacerdotal. A lei dizia que aos 30 anos o sacerdote deveria se apresentar ao seu superior e ele iria aspergir água sobre a cabeça daquele novo sacerdote, simbolizando a entrada naquele ofício, e ali ele iria iniciar o seu ministério. É isso que Jesus faz. Vai a João Batista. João Batista põe água sobre a cabeça de Jesus. Jesus então inicia o seu ministério e dá início a esse ministério com um milagre. E esse milagre tinha um propósito. Jesus diz: não é chegado o meu tempo, mas imediatamente faz algo que dá um start naquele ministério que durou cerca de 3 anos. É curioso também perceber que o primeiro milagre de Jesus é transformar a água em vinho. Transformar pão em muitos pães, peixe em muitos peixes, tranquilo. Mas água em vinho, justamente vinho. E é curioso ver como o vinho se transformou um cavalo de batalha nas igrejas. Bebida alcoólica é um cavalo de batalha. Jesus faz um milagre transformando água em vinho. É vinho mesmo. Tinha álcool. Se o vinho na Bíblia não tivesse álcool, Noé era diabético em alto grau, porque ele se embebeda com um negócio chamado vinho. As pessoas dizem: não, mas ali era suco de uva. Então a diabetes dele estava descontrolada e ele começou a ter alucinação. Era vinho alcoólico sim, meu irmão. O suco da uva que fermenta forma álcool. Não tem nenhum problema nisso. E abro parêntese que esse questionamento sobre o álcool, não álcool, é uma herança não cristã, que nunca se questionou isso em toda a história do cristianismo. Não é uma herança reformada, porque a partir da reforma também não se questionou. É uma herança mais recente, século XX, fruto de um pietismo exagerado que popularizou o evangelho no nosso Brasil. O vinho tinha todo um significado para a cultura judaica. A vida girava em torno de alguns elementos, dentre eles o vinho. O vinho era símbolo de alegria, de festa, de fartura. Numa casa onde havia vinho, não havia tristeza. O sábio Salomão chega a dizer assim: dai bebida forte ao amargurado de espírito e vinho ao que perece. Por quê? Tomava vinho, ficava alegre. O efeito daquilo trazia euforia, ânimo, disposição. Há uns que não bebem vinho, mas tomam Rivotril. É a mesma coisa, é o efeito da bebida forte para o amargurado de espírito e vinho ao que perece. É o Rivotril, é o que o Rivotril faz hoje, é o que o antidepressivo faz hoje, tenta dar um gás, um ânimo. Jesus transforma a água em vinho, e o vinho era algo muito simbólico. O vinho simbolizava uma nova vida, porque é preciso que a uva morra, sangre, para que brote o que há de mais especial na uva, o vinho. Com vinhos se faziam alianças. O vinho é tão especial que Jesus institui a Eucaristia com vinho. Não era suco adês, não era tangue de uva, era vinho. E o vinho que Jesus faz aqui devia ser algo de uma belíssima safra, um vinho bem safrado. Não entenderam a piada, não? Era um vinho de uma safra assim, superior. O mestre Sala, ele diz: olha, há uma tradição que a gente primeiro dá o bom, o camarada fica alto, aí depois a gente dá vinagre, dá refúgio. Como eles estão altos, eles não percebem. Mas você fez o contrário, você nos deu algo bom, e agora nós estamos bebendo aquilo que é excelente. Jesus não apenas faz vinho, como faz um vinho ainda melhor do que tudo aquilo que eles haviam bebido. O casamento naqueles dias, meus irmãos, não era igual aos nossos casamentos. Casamento evangélico chega a ser pior. Porque assim, você não tem vinho, então você toma guaraná
e come salgadinho, guaraná sacia logo você, a festa acaba logo. Aí você vai embora. Ou então, quando quer que a festa acabe, dá logo docinho, empurra, corta logo o bolo, porque doce, né, sacia logo e vai embora, porque o noivo tem coisa mais importante para fazer. As nossas festas são assim, né? Você já viu festa de evangélico varar a noite com alegria? Não, o pessoal come, bebe, vai tudo para casa, vai dormir. Mas quando havia vinho, não. Era aquela ânimo, eles começavam muito. Só que aqui, a festa durava um pouquinho mais do que a nossa. Durava 7 dias. 7 dias bebendo vinho. Era em torno de 7 dias. E o casamento naquela época era da seguinte forma, também diferente daquilo que nós achamos, né? O noivo chega, fica todo nervosão ali na frente, e vem a noiva, tal, e aquela correria. Não. Primeiro dia havia uma procissão em que o noivo saía com os seus amigos, ia à casa da noiva, e lá resgatava a noiva com sua família. Que resgate tremendo, ele trazia a sogra também, um resgate. Aí ele vinha e ficavam ali na casa do noivo durante 7 dias, comendo, bebendo, dançando. Olha, não é possível, isso não pode estar na Bíblia, porque tinha comida, tinha bebida e tinha dança mesmo. O povo se alegrava junto. Já pensou uma festa sem vinho? Era sinônimo de fracasso. Uma festa sem vinho era sinônimo da insuficiência daquele homem que estava tirando aquela mulher de casa e que possivelmente estava sinalizando ali para a sociedade que ele não teria condições de mantê-la. A falta de vinho era uma vergonha para o noivo e era uma vergonha para os pais do noivo. E o vinho acabou. E festa sem vinho é festa sem o quê? Alegria. Alguns estudiosos, eu fui pesquisar para ver em que momento esse vinho acabou. Não há muito consenso, mas é provável, segundo o que mais trabalha ali é William Barclay. Ele diz que é provável que esse vinho tenha acabado do meio para o fim. Havia pelo menos mais 3 dias e meio de festa sem vinho. Não teria festa. Começaria logo aquela murmuração, aquela reclamação. Faltou vinho, você viu o que aconteceu? Esse cara não vai ter condições não, isso é mau presságio. Se ele não conseguiu dar vinho para a mulher agora, ele não vai ter condições de manter essa família. Essa menina vai ser infeliz. É melhor não sair de casa. E aí, a Virgem Maria vai lá e procura Jesus. Acabou o vinho. E aquela resposta dele não é uma resposta grosseira. Ali tem uma grande lição. Mulher, o que é que eu tenho com isso? Ainda não chegou o meu tempo. Porque a ação de Cristo não pode ser precipitada por ninguém. Ele tem o tempo certo, a hora certa. Ele não age por mim e por você. Nós até acreditamos que as nossas orações, as nossas ações movem o braço de Deus, mas não movem coisa nenhuma, meu irmão. Deus é Deus. A nossa oração no máximo move o nosso coração na direção de Deus. Ele é soberano, ele não tem um par, ele não tem ninguém que o faça mudar de opinião. Soberania é soberania, é absoluta. E era mais ou menos isso que ele começava a sinalizar. Eu sou soberano, eu cheguei, eu não ajo pela agenda dos homens, eu tenho a minha agenda, o Pai estabeleceu a sua agenda e ela tem um início, ela tem um meio e tem um fim. Mas logo em seguida, ao pedido de Maria, Jesus dá ordem àqueles homens e pede que eles encham aquelas talhas. Você sabe o que era uma talha? Talha era um vaso grande, mas muito grande, entre 80 a 120 litros cada talha. Não era um número exato. Então vamos trabalhar na metade. 6 talhas seriam pelo menos 600 litros de água. E aí Jesus diz: enchei as talhas. E aqueles homens foram encher as talhas. Agora não era na minha casa, na tua casa, que nunca falta água.
águas das agulhas negras, né? Nunca falta. Nunca falta. Você olhou para o lado aí, Daiane, porque você mora lá em cima, no Monte Castelo, lá nunca falta água. Não falta, porque tem uma bomba em frente à minha casa bombeando lá água para vocês. Eram 600 litros de água que teriam que ser enchidos como? Vocês acham que eles levariam seis talhas para a bica, para o poço? Não, eles iam lá, enchiam, voltavam, enchiam, voltavam, enchiam, voltavam, até que encheram 6 talhas, 600 litros de água. E Jesus manda que provem. Quando o mestre de sala prova, era o melhor vinho. E assim, aquilo que estava fadado ao fracasso, aquilo que era o sinônimo da insuficiência humana, das incapacidades que nós temos diante das situações que nos assaltam, sinônimo das nossas limitações diante das circunstâncias que nos tomam, foi revertido em mais festa, em mais alegria, em plenitude. E aí dá início o Senhor ao seu ministério, mostrando para os homens que o que é insuficiente para eles é profundamente suficiente para Deus. O que é impossível para os homens é profundamente possível para Deus. Quando há morte para os homens, Deus traz a vida. Quando a alegria foi embora, o Senhor restitui a alegria aos homens. Quando você e eu estamos nos deparando a uma situação que perdemos total e pleno controle, e o que resta para nós é a tristeza, o Senhor reverte a situação e traz de volta a verdadeira alegria e plenitude do Espírito. Amém? Amém. Eu comecei a me empolgar aqui, eu fico torcendo pro Ferretti dar um amém aí, que parece que só ele está vivo na igreja. Isso aí, Ferretti. Foi-se o vinho. Quantas pessoas vivem hoje uma vida sem vinho? Quantos casamentos estão sendo empurrados pelo tempo, porque o vinho há muito tempo foi embora? Quantas relações entre pai e filho já não tem mais vinho da alegria? Quantas igrejas estão vivendo aos trancos e barrancos porque não há vinho nessa igreja? Não há o vinho novo do Espírito Santo de Deus. Essas são situações que nos assaltam. São situações que diante delas nós temos que reconhecer uma coisa: nós somos incompetentes, impotentes, insuficientes para muita coisa nesta vida. Nós não somos aquilo que achamos que somos, nós não temos o poder que achamos que temos. Muito dessa vida está muito longe da nossa capacidade de responder e de agir, e são essas questões que nos inquietam, que nos perturbam a alma, que nos afligem, que nos trazem ansiedade, que nos oprimem, que nos deprimem, que causam medo em nós, porque não sei porquê, algo fugiu ao controle. O vinho foi embora, a alegria se foi. Eu sei de uma coisa: só há sequidão, tristeza nesta alma, e nós não conseguimos explicar porquê. Você conhece alguém assim? Nós conhecemos muita gente assim. Falta do vinho. É quando nós nos deparamos com a nossa triste realidade. Nós nada somos. E ninguém poderia produzir vinho de água. O que significa que a verdadeira alegria é obra de um apenas, do Senhor Jesus. Só Ele pode produzir de água, daquilo que não tem prazer, daquilo que não é doce, daquilo que não alegra a alma, trazer prazer, trazer alegria, trazer doçura. Não é à toa que Jesus começa o seu ministério transformando água em vinho.
para mostrar para este mundo triste, sem vinho, sem alegria, que a verdadeira alegria, a verdadeira plenitude só está nele. Se ele não der o toque de milagre, o toque de poder, nada pode acontecer e as pessoas viverão essa vida sem a sua alegria e seu vinho. Esse milagre nos traz algumas verdades acerca desse ministério de Cristo. O primeiro é que ele manifesta a glória de Deus, a glória para a qual nós somos criados. O milagre revela que só Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Quem sabe a sua situação é uma situação como essa, uma festa sem vinho, uma vida sem prazer, seca, e você não consegue entender porquê, mas a palavra do Senhor deixa claro que é Ele quem transforma a água em vinho, é Ele quem faz brotar do nada algo novo, é Ele quem devolve a alegria aos homens. E isso por quê? Porque essa é a missão messiânica do nosso Senhor. Aquele milagre testificava aos olhos dos homens que o Messias estava ali, que havia chegado o tempo dele. O milagre revela também a generosidade da graça de Cristo ao trazer abundância àquele casamento. A graça é o que há de mais maravilhoso em todo o ministério de Cristo. Eu ouso dizer que é mais maravilhoso ainda do que o amor. Você consegue amar a quem te ama. Você consegue amar. Mas para amar a quem te odeia, só com uma porção de graça. A graça é o que põe o amor de Deus em movimento por nós. E Jesus mostrou ali que o seu milagre, que o seu ministério seria um ministério de abundante graça. A obra redentora de Cristo aos homens é uma obra de abundância. É uma obra que põe fim à nossa insuficiência. É uma obra que traz plenitude ao homem. É uma obra que traz vida, qualidade de vida, bem-estar. É a obra que traz o shalom de Deus, a vida plena e abundante que Cristo veio nos oferecer. É isso. Ele não dá pouco vinho, Ele dá vinho em abundância. Você sabe o que são 600 litros de vinho? É muita festa. É muita festa. Tinha que ter disposição para beber 600 litros de vinho. Tinha que durar muito tempo. Foi muito mais do que eles queriam. Pense comigo. Aquele homem se preparou para um casamento, deu o seu melhor, pagou o dote, preparou uma bela festa, porque comida e bebida é sinal de abundância e alegria. E tudo que ele fez não durou a metade da festa. Tudo que você e eu podemos fazer para o nosso bem não significa muita coisa ao total da nossa vida. Mas o que verdadeiramente significa para o total da nossa vida é aquilo que só Cristo fez por nós, a sua morte na cruz do Calvário. Você pode planejar o melhor para a sua vida. Você pode conquistar o melhor para a sua vida. Mas nada daquilo que você fizer vai garantir o que é de fato a essência da vida, que é a nova vida em Cristo Jesus, que é fruto de uma abundante graça por mim e por você. Só Jesus é quem pode nos dar esta graça, esta abundante graça, essa graça que excede tudo aquilo que você já fez. Você pode estar pensando assim: mas a minha vida, você nem sabe como é, você não sabe o que eu já fiz, você não sabe o que eu estou fazendo, o que eu planejo fazer. Você não conhece o meu presente, nem o meu passado. O que eu já fiz é muito sujo, muito feio, não tem perdão. Quem sabe não tem perdão dos homens, mas aquele que transformou água em vinho mostra que a abundante graça dele é para pagar tudo que você fez e tudo que você ainda vai fazer de ruim.
O milagre de Jesus ensina também que nós temos a necessidade de aprender a descansar no tempo oportuno do Senhor. Mulher, o que é que eu tenho contigo? Não é chegado o meu tempo. E Maria, como sempre fez, sabiamente, como santa mulher que é, sem entender o que Jesus falava, ela respondia: fazei tudo o que ele mandava. A Bíblia diz que ela não entendia muito do que Jesus falava, mas ela guardava tudo no coração. O que ele estava dizendo era: calma aí, eu sei o que eu preciso fazer. Antes de você me pedir, eu já sei o que vou fazer. O Senhor já sabe aquilo que nós necessitamos antes mesmo que lhe peçamos. O Senhor conhece as suas demandas, o Senhor sabe do seu coração exatamente aqui agora o que você está pensando. O Senhor sabe que você não conseguiu deixar lá fora os seus turbilhões, as suas preocupações, os seus medos, as suas angústias. O Senhor sabe de algum problema que você tem que resolver essa semana, de uma solução que você precisa dar nos próximos dias. Ele conhece os problemas que nem você conhece, mas você vai viver em pouco tempo. Mas Ele está ali. Eu não ajo pela sua agenda, diz Deus. Eu tenho uma agenda própria para você e eu vou agir no tempo certo. Aprenda simplesmente a descansar em mim. Aprenda que eu sou Deus e faço como quero, onde quero e quando quero. Simplesmente descanse o seu coração. Ora, se não é isso que nós tanto precisamos, você e eu não precisamos saber o que Deus faz. Você e eu não precisamos saber como Ele faz. Você e eu não precisamos saber qual é o mecanismo, qual é a dinâmica dele. Basta que nós creiamos que Ele fará. Ele fará. E Ele vai fazer. Confie nele. Espere o tempo dele. Aquele milagre também aponta para a nossa responsabilidade ao lado da soberania divina. O fato de ser Deus aquele que tudo faz, que conhece todas as coisas, que age pela própria agenda, não retira de nós a nossa responsabilidade. E aqui entra um ponto para nós. O milagre ia acontecer. Ele sabia que ia acontecer. Ele sabia o que deveria fazer. Mas ele dá ordem aos homens: encham as talhas. Ele não mandou a água sair do poço e entrar nas talhas. Foi preciso que homens, um a um, com suas vasilhas, fossem lá, enchessem as vasilhas e enchessem as talhas, voltassem e repetissem isso durante muito tempo. Deu trabalho. Esse milagre nos lembra que o fato de crermos num Deus que faz milagre não tira de mim nem de você a responsabilidade de fazermos a nossa parte, de estarmos associados a Ele nesse trabalho. Os homens obedeceram, você e eu precisamos obedecer também. Qual é a direção que Deus está te dando para que este milagre aconteça, para que este vinho volte a ser servido na sua vida, para que a alegria volte a brilhar no seu coração? Há alguma coisa, há alguma direção, há alguma responsabilidade que você e eu precisamos assumir. Deus vai fazer, mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, porque dele somos cooperadores. É aquele que trabalha ao lado, cooperar. Deus faz, Deus manda que esperemos no tempo certo, mas Ele também quer de nós disposição. Ele quer de nós atitude, posicionamento. O primeiro passo. Lembram de Moisés? Quando chega diante do Mar Vermelho, Deus já tinha um plano estabelecido. Deus iria levar o seu povo à terra de Canaã. Mas ele chega diante de um obstáculo, um grande mar, e atrás dele um exército furioso, no encalço. E entre eles um povo chato, murmurador, reclamando de tudo. Moisés fica angustiado e ele vai orar. E Deus já sabia tudo que tinha que fazer. Mas Deus diz: Moisés, agora é a parte de vocês. Diga ao povo que
marche. E eles tocaram os pés na água e o mar se abriu. Eles precisaram marchar antes do mar se abrir. E quando eles cooperaram, quando eles obedeceram, o mar se abriu. E é assim todas as vezes, preste atenção nos milagres de Cristo. Toda vez tem alguém cooperando. Lázaro morre. Jesus poderia apertar o botãozinho ali e a pedra rolar, como você faz lá no seu portão eletrônico. Mas ele diz o quê? Tirem a pedra. Quando Elias desafia os profetas de Baal, o que é que Elias faz para os homens? Limpa ali o altar, faz a parte dele. E assim são todos os milagres. Jesus multiplica os pães e os peixes. Ele diz o quê? Quem tem aí alguma coisa? Um moleque aí tem 5 pães e 2 peixinhos, traz para cá. Vocês, discípulos, repartam os homens em grupos. O homem está sempre junto, porque de Deus nós somos cooperadores. O milagre de Deus na minha vida e na tua vida não nos exime de dar um passo, não nos exime a responsabilidade de obedecermos, de entendermos o que é que o Senhor está dizendo e cumprirmos aquilo que Ele está dizendo, para que a água se transforme em vinho, para que a alegria possa voltar aos nossos corações. Meus queridos irmãos, o Deus que agiu no passado é o mesmo que age hoje. O Deus que trouxe alegria para aquela festa que estava fadada ao fracasso é o mesmo Deus que pode trazer alegria de novo para a sua vida, para o seu casamento, para os seus relacionamentos. O mesmo Deus que veio dizer: vocês todos são um bando de insuficientes, mas eu vou mostrar toda a minha suficiência na fraqueza de vocês. É o Deus que está chamando a nós, um bando de insuficientes, de limitados, de incapazes, a que experimentemos a plenitude dele, a plenitude da sua vida nas nossas vidas. Que você receba no seu coração esse Jesus Cristo. Se está faltando alegria na tua vida, se de alguma maneira essa palavra precisa trazer algo novo para a sua vida, eu quero convidar você a orar. Feche os seus olhos. Você vai ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que abençoe a sua vida, que te dê forças para dar o primeiro passo e que restitua a alegria da salvação no teu coração. Se você quer apresentar ao Senhor algo, fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Ó Deus querido, nós nos colocamos diante de Ti agora. O Senhor conhece os corações dos Teus filhos aqui, destes que estão de pé. O Senhor sabe o que significa a falta do vinho nas suas vidas. O Senhor sabe o que a ausência deste vinho simboliza nestes últimos dias que os Teus filhos têm vivido. Assim como nós cremos que o Senhor não é ordenado pelas nossas agendas, mas pela Tua própria agenda, nós pedimos que o Senhor revele aos Teus filhos aquilo que o Senhor tem para eles, que o Senhor possa apontar para eles, dirigindo de que maneira eles podem cooperar, para que o vinho possa voltar aos seus relacionamentos, às suas vidas, para que a alegria possa voltar, mas que de forma mais que abundante, este vinho possa jorrar nestas vidas. Que o Senhor restitua a alegria dos corações dos Teus filhos, que o Senhor revele uma alegria que quem sabe muitos jamais conheceram, e que possa ser manifesto aos Teus filhos o Teu amor e a Tua bondade,
Restitui, Senhor, a alegria dos teus filhos. Que eles possam voltar a sorrir. Que o Senhor lhes ofereça uma direção e dê-lhes resposta. Que a tua graça possa se manifestar nestes dias, para a honra e glória do teu santo nome. Agora, Deus, pedimos que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, nos guarde dos males deste mundo. Aquele que precisa tomar uma decisão muito séria nesta semana, que o Senhor o ajude a tomar a decisão correta. Aquele que está passando por dificuldade, que o Senhor abra a porta e dê direção. Livra-nos de todo mal. Dá ordem aos teus anjos em nosso favor e nos guarde. Assim rogamos em Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e as bênçãos do Espírito Santo repousem sobre vós, hoje e sempre. Amém.